What's up, players? Game aqui, da Social Game 7. E hoje, meu player, eu vim com esta voz grave, eu vim com essa regata branca em homenagem ao personagem que a gente vai analisar hoje. Então estamos vindo pro vídeo 2 do quadro Análise de um Sedutor. É um quadro que eu adoro fazer, vocês já vinham me pedindo faz tempo, vocês pediram vários personagens e dentre eles, um que foi muito pedido foi justamente esse cara aqui, Dominic Toretto, que é o protagonista aí da saga Velozes e Furiosos, que, cara, pra falar a real, assim, das sagas que eu acompanhei de moleque, talvez seja a minha favorita, ou uma das minhas favoritas, é o tipo de saga que eu basicamente vi todos os filmes da franquia no cinema e sabia aí as quotes, as falas dos personagens de cor. E quando o pessoal falou de Dominic Toretto, eu escolhi uma cena muito interessante. A gente precisa lembrar que esse quadro, Análise de um Sedutor, ele é muito mais voltado para a comunicação não verbal, para a linguagem corporal, a forma como o cara usa a voz e etc, do que propriamente o que ele está falando. E o Dominic Toretto é um cara que usa muito bem a comunicação não verbal, usa muito bem o seu espaço proxêmica, que a gente chama aí dentro do estudo da comunicação não verbal. Eu falei isso já no primeiro vídeo, linguagem corporal é uma parte da comunicação não verbal, ela representa 55% da comunicação, os outros 38% são justamente a parte proxêmica e os 7% que estão faltando, naturalmente, aí sim é a comunicação verbal, é o que o cara fala. Então vamos partir pro vídeo, vamos fazer uma análise desse personagem muito sedutor, muito conhecido como um grande alfa dos cinemas e vamos ver quais são as lições que a gente tira com o Dom. Something interests you about this car? Ok, primeiro ponto que eu preciso colocar aqui. Então ele está num lugar que ele não deveria estar e a primeira reação dele após uma pessoa entrar no espaço não é tomar um baita susto, ele apenas dá uma desviadinha, isso mostra um cara que está bem concentrado, um frame forte, um cara que se assusta pouco, logo ele reage pouco, ele é pouco reativo emocionalmente, isso é interessante. Just admiring the bodywork. Are you one of those boys who prefers cars to women? E aí, agora uma primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção, além, naturalmente, da voz dele, quando a gente fala sobre voz, sobre o uso da voz na comunicação não verbal, naturalmente, cara, você não consegue, assim, você consegue alterar minimamente com alguns exercícios, algumas coisas, você consegue deixar a tua voz um pouco mais grave. Mas o grande lance não é você tentar ter uma voz muito grave, isso é uma coisa natural aí do Vin Diesel, certo? O grande lance é você saber usar a tua voz, você saber qual é a tua linha de conforto, por exemplo, agora eu tô falando de uma forma muito confortável, e quando eu quiser ter um approach mais sedutor, o que a gente chama de uma tonalidade de voz de quebra de rapport, que é uma tonalidade muito boa para construir atração, você pode simplesmente finalizar suas frases jogando a tonalidade para baixo, percebe? Então eu falo aqui contigo e no final eu fico um pouco mais grave. Isso é muito bom para você construir atração e aí eu não preciso ficar o tempo todo falando como se eu fosse o Dom e achar que essa é a voz que atrai as mulheres. Eu não preciso falar assim. Entendeu? Ficou claro para ti? E um ponto importante pra gente chamar a atenção, então, do que tá acontecendo é a postura dele. O cara tem uma postura muito ereta, uma postura muito... Eu costumo falar, tem um vídeo de linguagem corporal que eu dou uma dica sobre postura, vai aparecer aqui para você o vídeo, e eu falo sobre uma postura firme, porém relaxada. Não pode ser a postura firme de um robô, aquele cara que acha que ficar assim é a postura correta, e também não pode ser aquele cara largado. Então aqui você vê que é uma postura firme, porém relaxada. E naturalmente ter um corpo atlético te ajuda a passar essa postura. I'm one of those boys that appreciates a fine body regardless of the make. Aí um outro ponto interessante, né? A forma como ele olha para ela. Ele começa a estabelecer a comunicação não verbal através do contato visual também, né? Então ele vai olhando para ela, ele vai fitando ela, ele vai falando conforme ele olha para todo o corpo dela. Isso é um olhar muito sexual, isso é um olhar de tensão sexual. Então quando você quiser, através do seu olhar, construir tensão sexual com a mulher, você pode fazer duas coisas. Número 1, olhar para a boca dela. E número 2, olhar para o corpo dela enquanto fala. Então olhar para as pernas, olhar para a cintura, olhar para o seio. Isso é completamente tranquilo quando você quer construir uma tensão sexual. Aqui é um contexto X. Não significa que você deve fazer isso quando você está conhecendo uma mulher. Calibragem é importante. Your car?
Phoenix's car. You'll meet him at the rendezvous. He'll be leading you. So now that I know... Olha aí, então você continua percebendo que a postura dele está imóvel. É uma comunicação não verbal desinteressada. É a comunicação não verbal de quem não vira para falar com a pessoa, não se entrega através do corpo, né? Conforme você perceber nas interações sociais que você fizer, que as pessoas começam a girar o corpo para você, primeiro os pés, depois o resto do corpo, isso é um indicador de interesse, isso mostra que ela está interessada em te ouvir. Aqui ele está completamente fixo, ela vem de um lado, fala com ele, passa pelas costas dele, fica do lado dele, até que ela toma a frente e fica frente a frente com ele. Então, basicamente mostra aí que ela está completamente interessada e ele, sinais de desinteresse na comunicação não verbal. You're tasting cars. Tell me, what about your women? All starts with the eyes. Well, it starts with the eyes. Já usei muito essa, viu, Play? She's gotta have those kind of eyes that can look right through the bullshit to the good in someone. Perceba que, enquanto ele fala sobre os olhos, que tudo começa com um olhar, ele olha mais profundamente para ela, ele estabelece um contato visual mais profundo, mais intenso. Isso naturalmente desafia ela, então você percebe que o olho dela dá uma fechadinha, ela faz um olhar mais sexual, ela se sente tentada, através do olhar, ser recíproca nisso. Eu tenho um vídeo que fala sobre contato visual, que eu também vou deixar aqui para você, caso você ainda não tenha visto, e eu falo bastante sobre a força de estabelecer um contato visual, e principalmente de não ser a primeira pessoa a quebrá-lo, de não ser a primeira pessoa a desviar o olhar, especialmente para baixo, né? E as mulheres fazem bastante isso, quando você estabelece um contato visual forte, ela gosta dessa intensidade, mas chega uma hora que ela já não consegue mais, e isso, né, mostra uma série de coisas, subcomunica uma série de coisas aí no contexto da atração. Então perceba como ele vai olhando bem no fundo dos olhos dela e vai obtendo essa reciprocidade. Aí, e agora ela desvia o olhar e aí ele desvia o olhar. Então eles estão se olhando, daí ela olha para baixo e aí ele vai e desvia o olhar também. 20% angel, 80% devil. Down to earth. Ain't afraid to get a little engine grease under her fingernails. Percebe como ele faz essa comunicação não verbal que eu falei? Embora a voz dele é grave, ele vai falando e o final fica mais grave. All starts with the eyes. She gotta have those eyes that can look right to the bullshit, to the good in someone. Então é o tipo de tonalidade que é muito interessante para a construção de atração e também de tensão sexual naturalmente. That doesn't sound anything like me. Olha lá. Olha a construção desse olhar com tensão sexual voltado para a boca. Como eu falei, no primeiro momento ali, quando ela se gira, ele olha para o corpo dela e agora ele está diretamente olhando para a boca dela. Olha como ele está até com um lábio meio tensionado, aquele lábio meio tipo, né? E olhando diretamente para a boca dela. Isso constrói uma tensão sexual absurda com uma mulher. O player não duvida disso. It ain't. Muito bom. E aí ele termina com um contexto que eu gostaria de colocar para você, né, que não necessariamente representa a comunicação não verbal, mas que grandes sedutores fazem bastante, né? A dinâmica da atração na sociedade, ela foi construída com uma dinâmica onde o homem é o cara que corre atrás da mulher. Eu não tô aqui para dizer que isso é certo ou isso é errado, até pelo contrário, eu valorizo muito as mulheres que tomam iniciativa e que também chegam no cara. Mas essa é a dinâmica que foi construída na sociedade, esse é o padrão comportamental que existe. E aqui o que ele faz? Ele simplesmente gera o que a gente chama, ele cria uma situação de push and pull, que é aquele lance de você gerar uma montanha-russa emocional com emoções positivas, ele cria tensão sexual, ele olha para o corpo dela, ele olha pra boca dela, ele fala de uma forma sexual e no final ele concorda com ela que não tem sentido nenhum, que ela não é o tipo dele e vira as costas e sai andando. Então ele faz o que a gente chama de push, ele se distancia e isso naturalmente cria uma montanha-russa emocional, vai deixando a pessoa mais viciada em você, ela fica na expectativa de correr atrás dele, ela já fez tudo isso com o corpo, ela puxou o assunto, perguntou qual é o tipo de mulher que ele gosta e tal, e no final ele dá aquele push, tipo, realmente não faz meu tipo. Vira as costas e sai. E se você começar a aplicar esse tipo de coisa na tua vida, no dia a dia, você vai perceber que tipo de resultado você gera em qualquer
circunstância social, em qualquer contexto social. Alright, meu player? Então é isso. Espero que tu tenha gostado do vídeo. E se gostou, deixa teu like, se inscreve no canal. E eu adoraria saber qual é o próximo personagem que você gostaria que eu analisasse. A gente tá com alguns personagens bem cotados aí que eu não vou colocar o nome, mas que no primeiro vídeo eles ficaram no topo aí dos pedidos, o pessoal foi curtindo. Então deixa aqui no comentário quem é o cara que você gostaria que eu analisasse. Conforme esses nomes forem recebendo curtidas, eles vão pro topo e a gente já vai jogar pra frente. E eu quero gravar mais. Agora eu quero gravar mais rápido o vídeo 3 e o vídeo 4 das análises de um sedutor, que é muito maneiro gravar esse vídeo. Tamo junto! Game on! All in e um grande abraço. Valeu!